O presidente Lula publicou um artigo de opinião no jornal americano The New York Times, criticando a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na prisão de Nicolás Maduro. Vamos acompanhar alguns trechos que nós vamos trazer aqui para vocês. No texto, Lula classifica o capítulo como uma, abre aspas, contínua erosão do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. O presidente lamentou os ataques de grandes poderes contra autoridades da Organização das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, afirmando que, abre aspas, quando o uso da força para resolver conflitos deixa de ser exceção e vira regra, a paz mundial, a segurança e a estabilidade fica em perigo, fecha aspas. Sem citar Nicolás Maduro, Lula escreveu que chefes de Estado ou governo de qualquer país podem ser responsabilizados por ações que minem a democracia e direitos fundamentais, fecha aspas. Mas argumentou que não é legítimo que outro Estado arrogue para si o direito de fazer justiça, fecha aspas. Tem mais um trecho para a gente trazer, porque no final do artigo, o presidente reforça que o Brasil vai seguir trabalhando com o governo venezuelano para proteger as fronteiras compartilhadas e que tem se dedicado a um diálogo construtivo com os Estados Unidos para enfrentar os desafios que afligem o hemisfério que pertence a todos nós, fecha aspas. A Vitória Abel volta para conversar com a gente, porque a Vitória Lula ele mantém uma postura de defesa da soberania neste artigo do jornal The New York Times. Eu queria que você trouxesse, né? Não era uma surpresa o posicionamento do presidente Lula, porém, é comum esse tipo de publicação trazendo um posicionamento para um dos jornais mais tradicionais, falando de uma atitude do governo americano em um jornal dos Estados Unidos, um jornal americano? Pois é, Luara, já aconteceu outras vezes do presidente Lula publicar artigos tanto no The New York Times quanto em outros jornais também da Europa. Desde o primeiro mandato do presidente Lula, o Palácio do Planalto e a diplomacia brasileira, estando sob o governo Lula, tem o costume sempre de oferecer e fazer negociações com jornais internacionais para que Lula coloque ali o seu posicionamento quando o Brasil é considerado um ator ou um protagonista a depender do tema. O que a gente destaca é que, apesar desse tom bastante crítico à ação dos Estados Unidos, se assemelha muito essa postura à primeira postagem do presidente Lula logo depois que os americanos acabaram capturando Nicolás Maduro. Só para a gente lembrar, no primeiro post do presidente Lula, ele diz o seguinte, que a captura do presidente Nicolás Maduro ultrapassa a linha do inaceitável. Era uma flagrante violação do direito internacional e o primeiro passo para o mundo de violência. Então, esse artigo ele vai muito na linha do que a diplomacia brasileira e o Palácio do Planalto já haviam acertado desde o dia seguinte à captura de Nicolás Maduro, de que seria a linha adotada pelo presidente Lula. A crítica à invasão territorial, a crítica à interferência de uma nação sob outra, colocando sob risco, portanto, a soberania de uma nação. Isso continua, a linha de crítica do presidente Lula, o tom não mudou. Inclusive porque o presidente Lula não faz nenhuma crítica nominal ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também não faz uma defesa enfática do governo de Nicolás Maduro, agora do governo chavista, que está agora sob comando de Delcy Rodrigues. Então, o presidente Lula ele mantém uma postura que é a linha que já tinha sido decidida pela
diplomacia brasileira e que é uma linha que, como os próprios diplomatas dizem, é adotada desde Dom Pedro, não mudou, que é a defesa da inviolabilidade territorial, do uso da não violência. O Brasil sempre defendeu isso, não é de agora do governo Lula, mas é uma linha que a diplomacia adota historicamente aqui no Brasil. O que a gente também destaca é que esse artigo, ele traz junto a essa análise do presidente Lula de invasão territorial, ele traz aquela dúvida em relação às negociações que o Brasil vinha fazendo em relação ao tarifaço. E o que a gente pontua é que para os diplomatas brasileiros e também para o Palácio do Planalto, as posições do presidente Lula não interferem nas negociações em relação ao tarifaço, para que principalmente o Ministério da Indústria e Comércio consiga arrefecer as tarifas que haviam sido colocadas, vamos lembrar, por Donald Trump lá no início, lá na metade, mais ou menos, de 2025, porque eles dizem que são compartimentos diferentes. Então, uma coisa acaba não influenciando a outra, de acordo com a interpretação da diplomacia brasileira. Luara. E resultado também dessa diplomacia, podemos dizer assim, Vitória, é que tem um outro ponto para a gente poder destacar, que é o convite para Lula participar do Conselho de Paz para Gaza. Como que você avalia mais esse convite? Pois é, isso está sendo analisado com muito cuidado, tanto pelo Itamaraty quanto pelo Palácio do Planalto, porque apesar de parecer um convite que valoriza a posição brasileira, que considera o Brasil como um protagonista de negociações internacionais, pode ser um convite perigoso, de acordo com a interpretação dos auxiliares do presidente Lula, justamente porque Donald Trump vem fazendo uma movimentação de tentar se destacar da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, essa é uma movimentação que Trump vem fazendo para tentar atrair para si parceiros que possam, então, fazer parte desse Conselho de Paz em Gaza, que iriam ali traçar os moldes de um novo modelo, de uma transição de governo em Gaza, depois ali do cessar-fogo entre Hamas e Israel, mas a participação ou a composição desse Conselho de Paz, de acordo com a diplomacia brasileira, pode justamente colocar em risco a própria Organização das Nações Unidas, que hoje já tem esse papel de mediação e de construção de países e nações pós-conflito. Então, eles estão justamente olhando para ver, analisando, para entender se Donald Trump está realmente construindo um conselho apenas olhando para o bem de Gaza, ou se ele está fazendo isso também como uma forma de enfraquecer a Organização das Nações Unidas. Então, é esse convite, é isso que está sendo analisado a partir do convite feito por Donald Trump ao governo brasileiro, que por enquanto ainda não deu prazo também para responder a essa proposta feita pelo presidente americano de que o Brasil faça parte desse Conselho de Paz em Gaza. Luara. Vitória, e precisa ter muita cautela, né? Porque é um assunto extremamente delicado, principalmente quando nós falamos em conflitos. Um posicionamento, uma concordância por parte do Brasil pode custar muito caro para os acordos que tem, para a diplomacia e proximidade com outros países. Esse convite de Donald Trump, fica essa interrogação muito grande, né? De qual é a finalidade, o que ele está esperando. Então, de fato, precisa ter essa cautela, porque a partir do momento que você se posiciona a favor de fazer parte, mesmo que a intenção do discurso seja pela paz, a partir do momento que você se posiciona, e é como se você assinasse um contrato em que você vai ter consequências. É preciso mesmo ter esse pé atrás, porque o cenário é delicado, a geopolítica é delicada e o posicionamento de Donald Trump é muito incerto.
é preciso mesmo que o Brasil tenha essa cautela. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouco mais, Vitória. E até o momento, gente, Lula ainda não confirmou se vai aceitar o convite. Segundo fontes do Itamaraty, o presidente quer antes tudo saber qual será o papel do Brasil nesse grupo. É exatamente isso que eu estava comentando aqui agora. O Conselho de Paz vai discutir temas como governança, relações regionais, reconstrução e atração de investimentos para Gaza, como parte da segunda fase do plano apoiado por Washington para encerrar a guerra na região. A professora de Relações Internacionais, a Flávia Loz, ela comentou sobre isso, sobre o presidente Lula estar incluído nessa lista ao lado de presidentes da extrema-direita, como, por exemplo, Javier Milei e também o Recep Erdogan. Vamos acompanhar um trecho dessa fala que ela trouxe aqui no SBT News. Essa questão está muito nebulosa, porque o que é esse grupo, né? Por isso que o Itamaraty tem sido tão cauteloso e com certeza a resposta do Brasil vai ser muito ponderada antes de ser dada. Porque o que a gente está acostumado nessa ordem mundial liberal